a nossa master. Não, 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 não.
Mas eu fico perguntando onde é que a Sandra encontra esses vídeos. Eita, que reflexão, hein, pessoal? É muita coisa aí. Mas vamos lá. Quem conseguiu prestar atenção aí no vídeo, eu queria fazer aquela pergunta-chave, né? Qual é a primeira coisa que veio na sua mente vendo essas informações aí, esses insights do vídeo? Coloca aí. Vamos ver se a gente está equilibrado nas nossas mentes. Se a gente conseguiu pensar a mesma coisa. Mas é muito insight, né? É muita coisa. Bom dia, Rogério. Seja bem-vindo. Bom, para comentar aí esse vídeo e trazer aí com certeza muitas reflexões, eu vou convidar a nossa líder da nossa engrenagem da saúde, a máquina da prosperidade, nossa querida Sandra. Sandra, fica à vontade, traz aí pra gente, ó, aquele vídeo que não tem fala, é exatamente, parece que ele já começa conversando com a gente, né? Sandra, fica à vontade aí, pode Bom falar. dia, bom dia. É bem isso que a Angélica colocou. O vídeo ele só tem um fundo musical, mas ele fala tanta coisa, tanta coisa. E é bem importante quando as pessoas vão botando essa palavra que vem à mente, que tocou o coração, porque o vídeo ele é visto pela lente de cada um de nós. E a nossa lente ela é construída com a nossa história. Então, o que às vezes deu um foco em uma pessoa, na outra já deu outra. Por isso que é importante a gente compartilhar aqui o que esse vídeo te tocou, o que mais te chamou a atenção. E ele inicia ali com uma menina procurando um cachorro, pedindo uma ajuda. E ela tá fazendo o melhor que ela pode com as condições que tem, porque ela mesma desenhou, né? O cachorro e tá ali, ó, sumiu, preciso da sua ajuda. E quando ela vai na porta dessa senhora, ela vê que tem outro bichinho que também precisa de ajuda. Né? Talvez ela foi mais com um olhar de curiosidade, de conhecer, porque ele estava cantando, né? A senhora se alegra com ela ali, deixa ela entrar, e daí algo que aparentemente ruim acontece e muda tudo, né? Tem uma amiga que eu amo muito que ela fala: tudo muda quando algo muda. Então o passarinho saiu da casa, da casinha dali, saiu do apartamento, mudou. Num primeiro olhar, parece uma coisa muito ruim, porque era o companheiro daquela senhora. Só que daí ali faz um movimento para que aquela senhora, que até então, não sei se vocês perceberam, mas o desenho era todo cinza, né? Depois dessa cena, que a senhora abre ali e vê que o passarinho sai, né? E que ela tem um propósito. A vida dela ganha um sentido. Porque até então era só um copia e cola, era um repete de dia, sabe? Ela acordava, fazia a rotina dela, voltava, ela não tinha sentido, ela não tinha cor na vida, não tinha movimento. E daí acontece algo aparentemente ruim, que na verdade é uma oportunidade, que ela só consegue ver isso depois. E ela sai para procurar o passarinho, mesmo com todas as limitações, talvez de medo. A gente não sabe quanto tempo ela estava sem sair de casa, o que fez ela ficar naquele mundo cinza. E ela vai se aventurar, ela vai ganhar um sentido, porque aquele animal de estimação é muito importante para ela. Então ela vai. E daí a história já ganha uma outra procura. Da menina tá desenhando o passarinho, ela vê que a senhora não tá, ela vai lá e desenha a senhora. E ali começa uma rede do bem. Sabe quando tu faz o bem para alguém e a pessoa quer te pagar? E daí tu diz, não, só faz o bem para uma outra pessoa. E assim vai fazendo essa rede do bem. Então a menina que estava fazendo os cartazes, sai com um cartaz procurando e vários integrantes ali, os personagens vão ajudando. A estátua, que mesmo sem falar nada, mostra a direção. O cachorro, que acelera ali e deixa o outro personagem esbaforido atrás junto com o cachorro. E assim vai indo todas as outras ajudas, né? E quando, de novo,
acontece algo aparentemente ruim, a menina cai, a rodinha sai do patins dela, a senhora, ela se encontra, a senhora ajuda, ela olha para a água. E o que acontece naquela água? Projeta o passarinho lá em cima. Então, de novo, o que parece uma coisa ruim, vira uma oportunidade. Por causa da lente, por causa da forma de tu ver. A pessoa podia só reclamar, o passarinho saiu, cruzar o braço e não fazer nada. Mas ela entrou em movimento. A menina podia só ter caído, reclamado e deu, mas não. Ela entrou em movimento. Né? Ela fez algo com que a vida fez com ela. E daí ali já vai direcionando para os finalmente, que é quando a senhora encontra o passarinho, né? E a primeira ela quase que desiste, né? Ela vai lá naquele espaço, vê que ele não volta mais, ela vira as costas, desiste, quase desiste, aí o passarinho vem e pousa, e ali o passarinho dá para ela uma outra possibilidade de vida, né? Que a gente não precisa, para ter, a gente não precisa ter o controle, não precisa estar preso, né? Ele pode ir, bom dia, Vilma, seja bem-vinda. Pode ir, pode vir, pode ter essa liberdade. E daí a história ela traz esse convite para a gente, primeiramente, sair do piloto automático, tirar esse cinza da nossa vida, né? Deixar perceber essas oportunidades disfarçadas de situações que podem não ser tão boas. Pode ir complementando, Angélica, depois eu fecho. Então, eu vou de trás para frente, vou inverter essa ordem. Essa parte ali que o passarinho, né, foi lá para a parte da água e ela simplesmente não reclamou e foi embora. Eu entendo como amar também é deixar partir, sem reclamar, porque deixar o outro viver a vida dele. E aí ela foi embora, e quando você deixa o outro viver a vida dele, ele volta por vontade própria. E aí ela está ali para poder receber ele de volta e sem precisar aprender. Ele fica porque ele quer, né? Porque ele fica bem com ela sem precisar ficar preso. Aí tem ali a... Gente, foi muito engraçado aquela parte ali do cachorrinho ajudando ela, o cego, coitado, quase morre. Fica ali esbaforido. Tem uma outra parte que eu ia complementar, mas agora eu esqueci. Depois, se lembrar, eu falo. Pode ir, Jorge. Então, eu estava vendo o vídeo e refletindo exatamente sobre a minha semana. E é uma coisa que eu vou perguntar para vocês daqui a pouco, né? Como é que foi a semana de vocês? E eu vou contar um pouquinho de como é que foi a minha semana. E tem tudo a ver com esse vídeo, né? Na quarta-feira ou na quinta, não lembro, na terça ou na quarta, eu não lembro muito bem. Eu estou fazendo uma transação imobiliária e em transações imobiliárias a gente precisa falar muito com cartórios, né? Quem é que já teve essa oportunidade de ir num cartório e sentir, né, a quantidade de coisas que a gente tem que fazer no cartório, e taxas e tal. E eu tenho uma rotina diária, vamos dizer assim, um pouco programada, né? Eu sou uma pessoa de planejamento, eu gosto muito dessa parte de conseguir idealizar algumas ações e o meu dia a dia, ó, eu vivo muito isso, a Vilma comentou. E o meu dia a dia, normalmente, ele é bem programado. E aí, acredito eu que na quarta-feira, eu recebi uma ligação, disse, olha, você tem que ir no cartório X e apresentar esses e esses documentos. Ok, beleza, vou lá, cheguei. Meu raciocínio foi, vou sair de casa, eu preciso resolver uma situação no carro. Antes de eu resolver essa situação no carro, como o carro vai ficar parado, eu vou logo no cartório, é uma coisa rápida, eu vou só entregar esses documentos aqui. Depois que eu entregar os documentos, em meia hora eu estou lá na oficina para resolver a manutenção do carro. E aí eu cheguei no cartório, antes do cartório abrir. Isso já foi o primeiro problema. A primeira circunstância, digamos assim, como a Sandra trouxe, né? A cartório abria 9, eu cheguei lá 8 horas. E aí, caramba, o que eu vou fazer nessa uma hora? Trânsito daquele jeito. Então não adianta eu ir
Eu ia fazer o que eu tinha que fazer antes, que era deixar o carro, porque eu ia ficar sem carro. Tá bom, vou tomar, vamos dizer assim, vou tomar o meu café adiantado, que normalmente eu tomo um café diferente. Eu falei, é uma oportunidade para eu tomar um café. Bom dia, Simone. E aí eu tomei um café, daqueles café bem bacana, com frutas e tal. Tive ali aquele momento de 1 hora para refletir sobre minha vida, né? E ali mandei bom dia para algumas pessoas e tal. Já é uma coisa diferente. Eu normalmente na minha rotina não tem essa 1 hora para eu refletir sobre a minha vida, né? Aí cheguei no cartório, acreditando de novo que eu só iria chegar, entregar meus documentos e ir embora. Fui, peguei minha senha, fui atendido por uma pessoa que não estava no seu bom dia, ela não estava no seu dia melhor, digamos assim, num cartório cheio, com todo aquele alvoroço. Eu disse, olha, eu tenho um protocolo X que eu vim entregar essa documentação aqui. A pessoa abriu o protocolo e disse, não, tem essa daqui documentação e a sua documentação precisa estar autenticada. Beleza. Tudo bem, como é que eu faço isso? Aí a pessoa diz assim, olha, você vai precisar ir nesse cartório aqui, que é do outro lado da cidade. Bom dia, Patrícia. Você vai precisar ir nesse cartório aqui e pedir essa certidão. Beleza, tá bom. É só isso que tem que fazer? Eu não preciso ir nesse outro cartório? Não, é só isso que tem que fazer. Aí começou a saga, né? Falei, tranquilo, eu vou usar aqui mais meia hora, mas vai ficar tranquilo, porque eu vou lá nesse cartório, pego. Cheguei no outro cartório, aquela confusão de novo. Cheguei, entreguei para a pessoa disse assim, não, aqui você faz só isso daqui. Essa outra coisa aqui você vai ter que ir no outro cartório. Começou essa saga aí, a minha saga dos cartórios. Né? E aí eu chegava num cartório que me dizia que eu tinha que ir no outro, depois que eu tinha que ir no outro, depois que eu tinha que ir no outro, eu falei, caramba. E aí tudo aquilo que você programou para o dia vai ficando mais próximo do acontecimento. Então eu tinha que deixar o carro para manutenção por volta de 10h30, 11 horas da manhã, e eu mandando mensagem para o mecânico informando, olha, eu já estou chegando, já daqui a pouco eu estou indo. E eu chegava, no cada cartório que eu chegava, tinha um negócio novo para eu. Não, porque esse daqui você não tira aqui, esse aqui você tem que autenticar em outro. O resultado foi que a minha manhã foi só nessas questões do cartório. Eu não consegui resolver tudo, porque eu estava próximo do. Acabei ficando próximo do trabalho da minha esposa. E aí eu, assim, bastante cheio dessa situação de não resolve, não resolve, não resolve, eu falei, olha, quer saber? Eu já perdi minha manhã mesmo. Eu não vou conseguir mais deixar o carro para manutenção. Eu não vou conseguir resolver também a situação do cartório. Então eu fiz aquilo que a gente trouxe aqui de insights na semana passada, né? Eu tirei de mim aquilo que eu não controlava. E peguei e falei, isso aqui eu não controlo, não adianta que eu não vou controlar isso agora. E eu vou aproveitar, vou perguntar aqui da minha esposa se a gente pode almoçar juntos. Então, estava próximo do trabalho da minha esposa, convidei ela para almoçar, nós tivemos um almoço bacana, conversamos sobre coisas que a gente não está acostumado a conversar, né? Porque normalmente é assim, não sei se acontece com vocês também, mas vou sair com a esposa e parece que a gente já programa que vai conversar nossa conversa. Então, como não tinha nada programado, eu chamei ela para almoçar, ela teve a oportunidade. A gente foi, almoçou, conversamos sobre coisas aleatórias, tivemos um almoço bacana, depois eu fui, peguei os nossos filhos. Então, assim, a tarde já foi um complemento daquilo que ficou muito bacana acontecendo ali naquele meio-dia. E é exatamente o que a Sandra trouxe, que uma situação que aparentemente pode ser negativa, né? A gente consegue visualizar uma oportunidade, né? Tem um símbolo chinês que, inclusive, é o mesmo símbolo simboliza a crise e simboliza a oportunidade. Então, é enxergar o copo meio cheio, como a gente costuma dizer, né? Sobre a questão do passarinho, a Angélica comentou algumas coisas, eu tenho uma frase que eu gosto bastante, né? Que diz o seguinte: deixo livre tudo que tenho. Se voltar, é porque as conquistei. Se não voltar, é porque nunca as possuí. Então, essa questão do sentir liberdade, de você se sentir livre, saber que é livre e também deixar essa oportunidade para o outro entender isso e perceber de que você não controla o outro, não controla a situação e quer que isso seja desenvolva de uma forma livre, ela muda muito o jogo da vida, no meu ponto de vista.
E quando você, ao contrário também, tenta exercer esse tipo de controle, tanto em você querendo controlar tudo e quanto você querendo controlar o ambiente, o outro e o todo, você, na minha opinião, só se desgasta. Vai lá, Sandra. O fechamento que eu ia fazer era exatamente sobre isso, sobre controle. Essa semana eu conversei com vários integrantes da comunidade, tanto a Premium quanto a Start, que me traziam exatamente isso, do eu quero ter o controle, eu tenho costume de ter o controle, e que isso me deixa muito cansada, daí vem para essa parte da engrenagem da saúde, e a gente não tem, né, o controle, a gente tem que aprender a fazer exercício de largar o que não está no nosso controle, porque a gente não tem. E daí ali no finalzinho do vídeo ele fala sobre a coragem de viver. E a cena, assim, se fosse a gente fazer uma foto da mensagem principal, é a parte que a senhora abre a porta para sair, porque a gente não tem o controle das situações, mas a gente tem o controle da atitude de abrir a porta, porque a vida dela mudou quando ela entrou em movimento, saiu da zona de conforto, abriu a porta para poder ir fazer o que ela ia fazer, né? Que era ir atrás do passarinho. Então é disso, a gente conseguir largar o que não está no nosso controle, parar de sofrer para algo que a gente não tem o que fazer, mas ser responsável pelo que eu posso fazer. Qual é o melhor que eu posso com as condições que eu tenho? Então essa é a mensagem principal. Vai lá, Josi. Então, muitas vezes, né, eu sempre falo que a tristeza, a gente tem que dar uma cadeira para ela, né, e nunca uma cama. Então, deve ter acontecido uma série de situações que deixaram a senhorinha ali, naquele estado, né, de tristeza, de solidão, e provavelmente o único amiguinho era o passarinho, né. Então, a gente precisa entender todas as nossas emoções, acolher a tristeza, eu estou triste hoje, aconteceram certas situações, enfim, a gente acolher, ok, agora eu vou me programar para agir. Então, foi isso que aconteceu. Então, muitas vezes a gente precisa, por exemplo, a menina foi com uma demanda para essa senhora. Muitas vezes a gente vai conversando, né? Eu e a Sandra temos muita amizade, assim, a gente é amiga há muitos anos, e a gente vai com alguma demanda, né? Ai, Sandra, estou precisando disso, precisando conversar, precisando dar uma caminhada, porque eu tenho algo, né, que está me incomodando, e eu chego lá e conto a minha demanda, e daqui a pouco ela também conta uma demanda dela, e a gente sai dali resolvidas, a gente já sai dali com outros pensamentos, outras situações, motivada para algumas coisas, e muitas vezes é assim que acontece, né? A menina foi com uma demanda para a senhora, e a senhora também entrou em ação e foi agindo, né? E saindo daquela zona de conforto, porque na zona de conforto é realmente muito confortável, né? Então, muitas vezes a gente fica naquela onde é muito bom e não percebe o quanto isso aprisiona, né? Então, é só uma provocação aqui para a gente ampliar o nosso olhar, né? E o quanto é importante essa união, essa conexão. Por isso que é importante as nossas comunidades, né? Lá a gente, quantas vezes a gente se desabafa, tem muita gente que conta alguma situação que aconteceu na vida, e ali a gente troca e é lindo. É um espaço seguro para a gente estar se conectando, né? E juntos indo para um caminho, né? Um objetivo maior. Essa era a minha contribuição. Maravilha. Bom, eu pensei aqui numa coisa que eu ia falar. Falei, não vou falar porque essa história é um pouquinho longa, mas acredito que tudo faz sentido aqui nessa nossa conversa, né? Nesse nosso diálogo, principalmente nesse nosso começo de conversa. É, a Sandra trouxe esse vídeo com essas reflexões, né? Do que acontece durante um dia de vida, por exemplo, e que a gente entende como sendo, de repente, isso daqui foi sorte, isso aqui foi azar, isso aqui deu certo, isso aqui é errado. E tem uma pequena história que ilustra um pouco sobre essa questão do sorte, do ter sorte e do ter azar, né? Um, um pequeno fazendeiro, um pequeno agricultor, uma área rural, tinha seu filho e, de repente,
aparece um cavalo passando na rua, e aí o seu filho vai e pega aquele cavalo e coloca para dentro de casa. Aí o vizinho conversa com o camponês e diz assim: nossa, que sorte, né, que o seu filho tem, que vocês têm de terem encontrado um cavalo. No outro dia, a criança vai, sobe em cima do cavalo, cai e quebra a perna. Aí o vizinho vai e diz: olha, que azar que você tem, né, que você quebrou a perna. E o camponês então diz: sorte ou azar, o tempo dirá, né? E aí, então, o país desse camponês começa a entrar em guerra com outro país. E aí são chamados, né, as tropas, os soldados, e aí foram lá fazer chamar aquele jovem, aquele adolescente que é o filho do camponês para a guerra, só que ele estava com a perna quebrada e ele não foi chamado para a guerra. Aí então o vizinho do camponês disse: olha que sorte que o seu filho tem, que ele não foi chamado para a guerra. Aí, então o pai do menino disse: sorte ou azar, o tempo dirá. E aí então o cavalo do menino some de novo, né? Desaparece. E aí o vizinho do camponês diz lá: poxa, que azar que você tem, né? Que o seu filho perdeu o cavalo. Aí o pai do filho vai lá e diz: sorte ou azar, o tempo dirá. Aí de repente o cavalo volta com outro cavalo. Ele foi chamar o outro cavalo que estava perdido também na selva. Aí o vizinho vai lá e de novo diz: poxa, que sorte que você tem, agora você tem 2 cavalos. E aí então o pai do camponês, do pai do menino, de sorte ou azar, o tempo dirá. Então, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente diz que foi azar, que foi erro, que foi problema, que foi dificuldade, que foi tanta coisa ruim, mas, na verdade, a gente não está conseguindo extrair daquilo o que realmente precisa ser extraído, né? O aprendizado, a evolução. Hoje, eu sou daquela máxima que diz que ou eu acerto ou eu aprendo. Errar não é mais uma oportunidade que eu tenho perante as ações e os desafios que a vida coloca para mim. Eu até digo para mim hoje que aqueles desafios são inconscientemente colocados para que eu possa evoluir. Tudo isso que está acontecendo aqui hoje com a gente, com essa nossa grandiosa comunidade, ela é um exemplo disso, porque há, vamos dizer, 5 anos atrás, o Jorge não se imaginava fazendo isso. Talvez muitos de vocês aqui também não se imaginavam estando aqui, por exemplo, numa masterclass dessa, num sábado, às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, para absorver esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação. Então, vamos iniciar aqui esse nosso movimento de hoje, essa nossa masterclass de hoje, com esse sentimento de que, com certeza, todos os nossos supostos erros, desafios, problemas, eles são para que a gente possa evoluir, sair dessa zona que nós estamos nesse momento e ir para outro patamar. Então, sejam muito bem-vindos a essa nossa Masterclass. Nós vamos falar hoje sobre a engrenagem que movimenta todas as outras engrenagens. E eu gostaria rapidamente aqui, né, rapidamente não, do tempo que vocês acreditarem ser necessário, para vocês colocarem um pouco de como é que foi a semana de vocês, como é que vocês estão hoje, qual é a expectativa que vocês têm para essa Master, o que vocês vieram buscar aqui nessa Master, o que vocês que entraram aqui, que acordaram cedo hoje, que estão aqui nessa sala, estão buscando em termos de saúde, em termos de equilíbrio da engrenagem da saúde. Coloca aí no chat, vamos movimentar essa energia para que a gente possa entender um pouco daquilo que vocês estão buscando, porque esse é o nosso objetivo principal. Não é chegar aqui e passar um conteúdo por passar. Nosso objetivo é fazer com que vocês alcancem as expectativas e os resultados e objetivos de vocês, tá bom? Como não tem ninguém novo, acredito que eu já sei qual é a cidade aqui, quase de todos, né? Então, dou novamente as boas-vindas a esse nosso encontro, a esse nosso mês, apesar de nós já estarmos aqui no meio do mês, mas eu consigo entender que nós temos que dar as boas-vindas para essas nossas semanas, para os dias, para esses novos desafios, para essas novas conquistas, estar aberto a esses novos desafios e essas novas conquistas. E quem aí, toda semana a gente tem um desafio de cada um de vocês trazer pelo menos um convidado. Gostaria de saber quem foi que fez o convite primeiro e conseguiu fazer com que a pessoa pelo menos dissesse que iria vir, né? Então, para quem ainda não está habituado aqui com os nossos desafios do nosso grupo, toda semana a gente tem esse grupo. Quem conseguiu interagir no grupo, no nosso grupo Start nessa semana,
A Angélica colocou aí no chat o link do nosso grupo Start. Quem quiser pode pegar esse link, copiar e enviar aí para os seus amigos, familiares, parentes, para convidar, para chamar também para esse nosso movimento da comunidade investidores da comunidade máquina da prosperidade. Olha aí, ó. A Vilma tem uma convidada. Parabéns, Vilma. Obrigado, gratidão aí pela confiança de ter trazido uma convidada aí para estar com a gente. E alguém conseguiu aplicar algum aprendizado, ó, a Daniela. Seja bem-vinda, Daniela. A Daniela não apareceu aqui para mim nesse momento, mas eu acredito que eu vou estender aqui a tela daqui a pouco. Mas seja bem-vinda, Daniela. Tenta ser acolhida aí. Esse aqui é o nosso ambiente de evolução, tá bom? Alguém conseguiu colocar em prática algum dos aprendizados práticos que a gente trouxe durante a semana nos nossos grupos? Se conseguiu, coloca aí no chat qual foi o seu sentimento com relação a essa conquista, porque, mais uma vez, eu ressalto que o nosso objetivo não é que o conteúdo fique sem ação. O nosso objetivo é que a gente traga a informação, traga o conhecimento e você transforme esse conhecimento em sabedoria, que, na nossa opinião, no nosso conhecimento, sabedoria é a ação, é colocar em prática aquilo que você sabe que tem que ser feito, que você já entendeu que precisa ser feito, tá? E aí, como que é o nosso encontro aqui? O nosso encontro tem esse nosso momento aqui, onde a gente tira para conversar sobre o diálogo da comunidade, como é que a comunidade está, como é que você está, expressar um pouco das nossas, de como é que vai ser realmente a nossa rotina da apresentação. A gente traz aqui vários insights de informações e vários insights práticos para que você coloque em prática hoje ainda na sua vida. Então, esse aqui é o nosso espaço, o nosso ambiente para vocês interagirem, falarem, perguntarem. Fiquem à vontade, quem quiser abrir o microfone. A Daniela acabou de aparecer aqui para mim. Seja bem-vinda, Daniela. Quem quiser abrir o microfone, só coloca aí a mãozinha para eu ver aqui a ordem, né? Para nós olharmos a ordem e abrir aqui o microfone para você. Podem perguntar o que quiserem, podem trazer as suas dores, dificuldades, desafios, percepções, que nós e o nosso time, nós estamos aqui exatamente para compartilhar conhecimento, informação e sabedoria. Como eu já comentei, nós temos um grupo Start, a Angélica já colocou aí o link do grupo. Angélica, se puder colocar novamente, eu agradeço muito. A gente tem um pequeno informativo no final dessa nossa Masterclass. Como eu comentei, tirem as suas dúvidas, fiquem à vontade, o nosso time está aqui. E seja canal de transformação na vida de alguém. Compartilha esse link aí com o grupo com o grupo da faculdade, o grupo da escola, o grupo da igreja, o grupo do trabalho, o grupo da família, para aquelas pessoas que você acredita que precisam de mais informações, conhecimento e sabedoria sobre a saúde. E como de costume, o que para nós é uma grande satisfação, nós sempre abrimos a nossa Masterclass com uma inspiração e normalmente uma inspiração bíblica para que a gente possa abençoar aqui esse nosso ambiente, esse nosso espaço. E eu vou convidar hoje aqui a nossa líder da engrenagem de finanças, a Angélica, para trazer aqui uma reflexão sobre essa nossa inspiração. Angélica, você está por aí ainda? Tô aqui. Maravilha. Então vai É lá, que fica à meu filho vontade. veio aqui pedir um pouquinho de cola e deu um colinho em ele, aí fechei a câmera e agora voltei. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Provérbio 4:23. E nele diz: sobretudo o que deve guardar. Sobe um pouquinho, Jorge, por favor. Sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Espera aí, para mim subiu aqui. Sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E esse provérbio, para mim, traz um contexto bíblico e emocional, né? Porque quando traz aqui a parte do coração, ele representa o centro também da mente,
né, das vontades e também das nossas emoções, porque entender isso muda muito a forma como nós encaramos também a saúde mental. E aí aqui eu trouxe 3 principais motivos para a gente poder refletir um pouquinho mais, principalmente porque hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Nós já trouxemos esse provérbio aqui em outro momento, falando sobre finanças, e aí eu vou trazer aqui hoje o mesmo provérbio falando sobre saúde mental. E aí a gente vai poder entender que a mesma coisa a gente pode ver de outra forma diferente. Então, o primeiro motivo, né, que é ter a mente como filtro. Quando a gente fala que guardar o coração, significa também ter uma higiene mental, que é o que você tem permitido entrar na sua cabeça. Né? Quais são as informações que você tem absorvido, quais são as preocupações que você tem adquirido, se você tem se comparado com familiares, se você tem se comparado com amigos, com pessoas no seu trabalho, porque essas comparações, essas preocupações, essas informações também absorvem aí na nossa mente, e isso, tanto para o positivo quanto para o negativo, vai influenciar, né, aí o nosso coração. E isso vai tornar, né, vai transformar qual o que vai aí mover o nosso dia a dia, vai moldar os nossos pensamentos. E se não filtrarmos o que entra, né, dentro dos nossos ouvidos, isso vai acabar com a nossa paz mental, né? Isso vai deixar a gente cada dia mais vulnerável. E aí a segunda coisa seria o transbordo das emoções. Como o versículo mesmo diz ali, procedem as fontes da vida. As nossas atitudes, elas são apenas os reflexos do que nós cultivamos internamente. Porque, assim, se nós temos uma mente equilibrada com escolhas saudáveis, uma mente que não está sobrecarregada, acaba que a gente consegue transbordar uma vida mais tranquila, sem ansiedade, sem cansaço mental, sem sobrecarga. Então, assim, aquilo que você adquire para você é o que você vai transbordar. E a terceira coisa seria o corpo como sinalizador. Tudo que a mente absorve, o coração fica cheio e o corpo mostra sinais. Por quê? Quando nós negligenciamos esse cuidado interior, o desequilíbrio da mente e o coração começa a aparecer diretamente em nosso corpo, porque cuidar dos nossos pensamentos, e dos nossos sentimentos não é apenas um luxo, é uma preservação da nossa própria vida e também da nossa saúde física. Porque quando a gente fica tão sobrecarregado mentalmente, e aí a gente começa a sentir aquele peso, aquele cansaço, o coração começa a ficar apertado, a gente começa a sentir aquele sentimento de angústia, tristeza, aflição, a gente começa a não ter disposição para nada, a gente começa a ter aquela sensação de que nada está bom, tudo a gente quer só deitar, só dormir. Alguém já teve essa sensação aí? De não ter disposição para poder fazer nada. Isso é o quê? Isso é aquela sobrecarga. Você não está disposto para nada. E aí você só absorve carga negativa, você só absorve pensamentos negativos, você está naquele âmbito. Então, assim, tudo que você absorve
tudo que você traz ali para dentro de você através dos seus ouvidos. Eu já teve uma master aqui que eu até comentei isso, que os nossos ouvidos é como se fosse a nossa boca. Ele está ingerindo e o nosso cérebro é como se fosse o intestino. Ele está ali, ó, trabalhando. Então, assim, temos que tomar muito cuidado com o que entra em nossa mente, pois tudo vai ser absorvido e o nosso coração vai estar trabalhando com isso. Então, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E através do seu coração é o que você vai transbordar na sua vida. Através dos pensamentos positivos, da energia positiva, você vai trabalhar o seu emocional muito melhor. Muito obrigada pela oportunidade. E quem quiser comentar aí um pouquinho sobre esse provérbio, pode ficar à vontade também. Maravilha, Angélica, obrigado. Que sabe as palavras, né? Eu diria que todos nós precisamos ouvir reiteradas vezes isso. A gente, dentro da nossa comunidade, fala muito, né, que o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes a gente não fala o que é óbvio, não pensa o que é óbvio e vive no automático, como a Sandra e a Angélica trouxeram aí. Então vamos lá, vamos partir aqui para o nosso início da nossa master. Antes falar um pouquinho sobre nós, né? Tudo sobre nós. Eu estava essa semana pensando sobre essa nossa visão, missão e nossos valores, né? Nosso objetivo, quando a gente traz isso aqui, é para mostrar para você que nós temos objetivos. Nós não montamos essa nossa comunidade, essa nossa estrutura, esse nosso movimento do nada e simplesmente por fazer. Nós temos visão, missão e valores muito bem definidos, tá bom? Então, nossa visão é guiar pessoas a se tornarem integrais emocionalmente, espiritualmente, financeiramente e fisicamente para que vivam a vida que Deus sonhou para elas. Nossa missão é transformar vidas por meio da clareza, do propósito, do método, da disciplina e criarmos caminhos para que cada pessoa evolua por dentro e prospere por fora. E os nossos valores são propósito acima da performance, verdade acima da aparência, processo acima da promessa, evolução acima da comparação, fé acima do medo, constância acima da emoção e comunidade acima da solidão. Então, entendam, percebam que nós buscamos, dentro dessa nossa missão, visão e valores, colocar cada um dos objetivos de vocês aqui dentro para que vocês sintam e entendam que dentro da comunidade existem pessoas que estão buscando o mesmo que vocês estão buscando. E é para isso que existe essa nossa visão, missão e valores. Bom, acredito que todos aqui, claro, com exceção da Daniela, já conhecem essa matriz da prosperidade e nós pedimos aqui que você pegue o seu papel, pegue a sua caneta, faça aí esses 4 quadrantes, porque como eu comentei para você, bom dia, Marcílio, tudo bom? Como eu comentei para vocês, o nosso objetivo aqui com esses nossos conhecimentos, com a nossa informação, é que vocês coloquem isso em prática. E eu tenho certeza absoluta que ao longo da Masterclass vocês vão perceber que vai ter alguma informação que você vai dizer, poxa, isso daqui eu consigo fazer isso. Poxa, isso daqui eu consigo agendar para a semana que vem fazer. Eu consigo delegar para alguém fazer isso. Eu consigo eliminar. E é exatamente esse o propósito. Então, para que você não perca essa informação, você vai anotar. Então, pega um papel, uma caneta, faça esses 4 quadrantes, né? O primeiro quadrante é o quadrante onde você vai colocar as coisas que você vai fazer agora, ainda hoje. O segundo quadrante é o quadrante que você vai agendar. Então, vai ter alguma informação que você vai pegar aqui na Master e você vai dizer, poxa, isso aqui eu vou colocar aqui para agendar para segunda-feira para fazer, para terça-feira para fazer. O outro você vai entender que você vai delegar. Pô, isso aqui não sou eu que vou fazer. Isso aqui é meu esposo, é a minha esposa, é o meu filho, é a minha mãe, a pessoa lá do trabalho. Você já vai colocar quem é que vai fazer. E o outro quadrante são as coisas que você vai eliminar. Com certeza você vai ver aqui informações que você vai dizer, poxa, isso daqui eu realmente preciso eliminar da minha vida. E aí você vai ter ações práticas para você colocar em movimento aí dentro do seu planejamento de vida. Tudo bem? E iniciando aqui o nosso sistema de equilíbrio da prosperidade, que nós estamos no mês do sistema de equilíbrio da prosperidade, a pergunta que abre aqui a nossa master, da temática da nossa master é: por que equilibrar?
a engrenagem da saúde. E quem vai falar isso, quem vai falar sobre isso daqui é a nossa especialista da engrenagem da saúde, que é a Sandra Dias do Prado. A Sandra é a esposa do André, a mãe do Bernardo, a mãe do Andrei e de um bebê que virou um anjo. Ela acredita que cada pessoa é um projeto de Deus criado para dar certo. Eu também acredito nisso. Quem compartilha com isso aí, coloca aí um sim aí no nosso chat. A história da Sandra é marcada pela fé, pela busca do sentido e pelo desejo de ajudar pessoas a aprenderem sobre si mesmas por meio do autoconhecimento. É exatamente a filosofia da nossa comunidade. Ela é pedagoga, graduanda em psicologia e apaixonada pelo autoconhecimento. E ao longo da jornada, ela aprendeu que as mudanças e objetivos que nós buscamos começam com consciência emocional, clareza de identidade e responsabilidade sobre a própria história. Ser protagonista da sua própria história. Então, a missão dela é transbordar o saber que transforma ela, que transformou ela, auxiliando pessoas a despertarem a consciência de que podem ser tudo o que nasceram para ser, desde que tenham a coragem de se conhecer, alinhar pensamentos, emoções e valores e de viver o seu propósito. Então, Sandra, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui. Fica à vontade, compartilhe aqui, transborde esse conhecimento que você tem sobre saúde e saúde mental aqui para a gente. Pode ficar à vontade. Obrigada, Jorge. Pode clicar ali no próximo item. Por que a gente tem que equilibrar a engrenagem da saúde? Porque quando ela não está equilibrada, a gente não consegue ter uma prosperidade real. E essa prosperidade real foi um conceito que a comunidade ficou um bom tempo. Cada um trazia uma expectativa. Ai, obrigada, Rogério. Cada um trazia um ponto de vista, uma perspectiva do que é a prosperidade real. E a gente chegou a esse consenso de ter as 4 engrenagens equilibradas, que é a do relacionamento, a da saúde que a gente está vendo hoje, a da fé e das finanças. Porque quando qualquer uma dessas engrenagens, igual está aí no desenho do lado, né? Se uma delas para, ela já vai prejudicar o movimento da outra, então tudo vai parando. Por isso que a engrenagem da saúde ela tem que estar equilibrada para conseguir nos ter a prosperidade real. E ela ajuda a organizar nosso interior, que a Angélica explicou muitíssimo bem. E a saúde, ela movimenta todas as outras, né? Então, quando a gente não está bem na saúde, seja física, mental, emocional, a gente não consegue ter um bom rendimento, a gente não consegue ter escolhas assertivas, tudo influencia, porque uma engrenagem é conectada à outra. Pode passar. Agora a chave da clareza. Né? A saúde se equilibra quando eu assumo cuidado do que é minha parte. E o que é minha parte? É o que é a parte da mente, da emoção, e não só fico me preocupando com o que não está no meu alcance. No vídeo a gente acabou refletindo bastante sobre isso, né? Sobre largar esse controle de não querer se preocupar tanto com algo que a gente não sabe se vai dar certo, se não vai, a gente consegue fazer o que está na nossa parte, o que está no nosso alcance. O que não está nisso é como dizer a nossa engrenagem da fé, né? A gente tem que confiar, fazer a nossa parte, mas confiar. Pode passar. Mas antes da gente entender o que é importante que a gente entenda o que não é equilibragem, né, da fé, o equilíbrio da saúde, quer dizer. E o que não é? Viver sem problemas. Será que é possível a gente acordar um dia e passar 24 horas, 48 horas, uma semana, sem nada, sem nenhum problema, sem nenhum imprevisto, que hoje a gente viu no vídeo que pode ser uma oportunidade, quando a gente ainda não consegue entender? Não tem, né? Como a gente não conseguir ter uma vida inteira sem problemas. Então, isso não é ter a saúde em equilíbrio. O que também não é, né? É ver só feliz. E nesse item, eu e a Josi, quando a gente vai fazer as palestras presenciais, a gente vê muito disso, principalmente quando é com jovem, com adolescente. O quanto as redes sociais, elas nos trazem essa ilusão de que... Porque quando as pessoas postam na rede social, só um recorte, só que ela quer que o outro veja. E a vida dela não é 100% só aquele recorte, é uma escolha, só que ela botou ali para a gente poder ver e tudo mais. E com esse excesso de comparação, acaba dando essa falsa sensação que só na nossa vida tem problema, só na nossa vida tem os perrengues que acontecem, só com a gente acontece isso.
E a vida, ela não é 100% só felicidade, né? A gente, na palestra sobre inteligência emocional, a gente explica que todas as emoções, elas são muito importantes, inclusive a alegria. E elas precisam ser reguladas. A gente não pode ficar só alegre o tempo inteiro, a gente não pode ficar só triste o tempo inteiro. Ela tem que ser regulada para que ela seja funcional, para que ela possa nos auxiliar. Pode abrir o próximo. E se todas as emoções são importantes, a gente não pode ignorar as emoções. Eu gosto muito de usar a metáfora, né, para ficar mais didático, que as emoções é como se fosse esse que traz correspondência, sabe? Tem que quando a gente compra alguma coisa, ele vem trazer. Antigamente tinha o carteiro, o correio e tudo mais, agora a gente vê menos, né, por causa da tecnologia. Mas é um mensageiro, as emoções, e ela traz alguma mensagem. As emoções agradáveis ou as desagradáveis de sentir. Alguma coisa ela tem para te dizer. E quando tu vai, chega uma correspondência, né? Uma emoção não muito agradável de sentir uma raiva, uma tristeza imensa, e tu guarda essa correspondência embaixo do tapete. Daqui a pouco vem a emoção de novo, tu guarda mais uma. Daqui a pouco o tapete vai estar tão grande que tu não consegue nem passar mais por ele. Então isso é ignorar as emoções, é botar ela para baixo do tapete, é não saber com ela nesse momento. Então a gente não pode fazer isso, não é saúde equilibrada. E o último é sobre produtividade. E a produtividade na comunidade, a gente refletiu ao longo da semana vários temas, né? E a produtividade foi que apareceu muito, que com a internet e com tudo mais, né? Tem algumas frases que falam, trabalhe enquanto eles durmam, faça isso, sabe? Quando passa do limite possível do teu corpo e tu não respeita esse limite, então essa produtividade extrema que tu não consegue perceber, às vezes tu percebe que teu corpo tá cansado, mas só mais um pouquinho, só mais uma hora extra, só mais isso. Tu vai desrespeitando o limite, isso tem uma consequência. Pode complementar, Jorge. Ia falar aqui o que a Vilma trouxe aqui, que para mim é muito importante, acredito que para vocês também. Olha só, no dia a dia, muitas vezes acordamos um pouco indispostos. Quem aí acordou essa semana indisposto? Até, ela fala, ela continua, até para exercitar, mas é preciso vencer, né? Eu venho mudando os problemas e vencendo as dificuldades, né? Dentro do livro que eu escrevi, Poder da Mentalidade Financeira, a minha frase é exatamente essa: vencer é uma escolha e ser feliz é uma decisão. Então é você que decide vencer e é você que escolhe vencer e você que decide ser feliz. Eu trouxe aqui que, para complementar isso que a Sandra trouxe, o que não é o equilíbrio, né? O tal do problema que a gente recebe do mundo, muitas vezes, né? A gente recebe as dificuldades, os desafios do dia a dia. Na minha visão de hoje, já é de algum tempo, ele é uma oportunidade que o mundo está trazendo para você, para te sinalizar que, olha, isso daqui você pode melhorar, isso daqui você pode evoluir. Tem um conceito de vida, eu até sugiro que vocês anotem, né? Que muitas vezes eu estou em determinados lugares, às vezes até palestrando, às vezes como visitante de um convidado de uma palestra, me perguntam assim: Jorge, o que é a vida para você? Então, eu tenho vários conceitos de vida, eu tenho várias formas de conceituar a vida, mas uma delas é o seguinte: a vida é um encontro um encontro inédito todos os dias com o mundo. Então, o Rogério comentou, o jogo é mental, podemos falhar um dia, mas no outro daremos o nosso melhor, exatamente. Então, o que é a vida? Inclusive, é interessante, é importante você escrever ali naquele seu faça agora, para você definir o que é a vida para você. Então, eu tenho vários conceitos da vida, um deles é que a vida é uma sucessão de encontros inéditos com o mundo. E cada encontro desse te dá uma oportunidade de você ser melhor, de você vencer os desafios, pegar os desafios como sendo oportunidades para você colocar o desafio no chão, subir em cima dele e ir para o próximo degrau. Beleza? Então, eu gosto muito de uma fala do Thiago também, que ele traz Thiago Roberto, ele traz que a crítica, muitas vezes a gente vê a crítica como sendo um problema, como sendo um erro, como sendo algo ruim. O Thiago trata a crítica como uma consultoria gratuita. É uma forma que o mundo está te trazendo
de que você pode observar aquilo com uma outra ótica que não é a sua, que é a ótica do meio, para verificar, poxa, isso daqui realmente essa pessoa está falando, se eu melhorar isso, se eu colocar em prática isso, eu com certeza posso evoluir. Mas vamos lá. Então, volta um pouquinho, Jorge, por favor. O que eu queria fazer nesse momento do que não é o equilíbrio da saúde é pegar a matriz. Não precisa necessariamente posicionar ele em algum ponto, pode ser mais embaixo, mais em cima, só uma frasezinha ali do que desses 4, se vocês quiserem pôr no chat também, é muito importante. É como se fosse um compromisso social. Né? No projeto 2P, sobre hábito, a gente faz uma reunião e a gente se compromete. Essa semana eu vou fazer atividade física, eu vou ler o livro do clube. Então, o que você pode estar se comprometendo a organizar, a equilibrar? Será que é não focar tanto no problema? Porque problema todo mundo tem. Eu vou focar na solução. Tá? Essa é a condição que a gente está agora. O que eu posso fazer, então? Sabe, como se fosse limpar a lente do óculos e focar na solução ao invés do problema? Já que problema todo mundo tem? Ou será que eu vou ter que diminuir o tempo de tela? Porque quando a Sandra estava falando, realmente me veio na mente um monte de perfil que eu sigo que parece que é feliz, parece que na vida daquela pessoa não deve ter problema, porque só tem coisa boa. Será que é o tempo de tela que eu tenho que diminuir? Que daí a comparação também diminui, eu consigo ter mais esse senso de realidade? Ou será, sabe final de ano quando a gente faz aquela faxina? Será que é a hora de que eu tenho que levantar o tapete e dar uma olhadinha quais são as emoções que estão, as correspondências que estão embaixo do tapete? Algo que está me angustiando, algo que tem vindo um pensamento repetitivo sobre aquela situação. Será que é alguma emoção que eu tenho que nomear, ver, resolver? Ou será que eu tenho que descansar? E esse descansar eu vou deixar para a gente falar um pouquinho mais para frente, porque a gente está numa era que supervaloriza a produtividade, mas num extremo, no sentido de desrespeitar o limite do corpo. Então, quando a gente vai descansar, parece que é um crime. Parece que é algo muito, sabe, muito errado tu parar, tu poder dormir um pouco até mais tarde, tu poder descansar para não fazer nada, porque não fazer nada é muito, e ele é necessário. Pode complementar, Angélica. Sabe o que eu fiz essa semana? Sem culpa. Tirei algumas pessoas do meu perfil, que são pessoas que me seguem só para ver o que eu faço e o que eu posto, mas que não torcem por mim, não veem o que eu faço como sendo assim legal. Então, eu simplesmente entrei lá e bloqueei sem culpa. São pessoas que são do meu convívio, mas que simplesmente eu não estou nem aí para o que vão dizer. Eu simplesmente, essa semana, eu estou no... tô nem aí. E fiz isso e eu não quero nem saber o que vão achar, o que vão dizer. Essa semana eu tirei para mim, essa semana eu venci alguns obstáculos e vamos para cima. Semana passada eu estava assim, bem copinho meio vazio, essa semana eu estou copinho meio cheio. Angélica, eu tenho um bom tempo já que eu penso nessas situações aí. Daí tem um conceito eu ouvi do Leandro Carnal, claro, provavelmente não é dele, mas ele traz o conceito de amigo e o conceito do semi-amigo. Quem é o semi-amigo? O semi-amigo é um inimigo que te abraça, né? É uma pessoa que está ali do teu lado, que dá aquele tapinha nas costas, mas é como você falou. Ele pode até querer que você seja melhor, que você esteja melhor, mas não melhor do que ele. Ele não consegue te ver melhor do que ele. Então, talvez aí já fique essa faxina para a gente fazer nas nossas redes sociais, né? Quem são os seus semi-amigos? Aquela pessoa que você sabe que ela até quer te ver bem, mas ela não quer ver você melhor do que ela. Então, legal essa informação que você trouxe, Angélica. Pode continuar, Sandra. Pode passar o slide, por favor. Eu estou com uma notificação que a internet está oscilando. Talvez eu desligue a tela para mim conseguir concluir aqui sem ter problema. Então, pode abrir ali. Já que a gente viu o que não é, agora a gente vai ver o que é o equilíbrio da saúde. O equilíbrio da saúde ela tem 3 pilares fundamentais que se conectam. Pode abrir ali. Que é o pilar da mente. E a mente ela está conectada ao quê? A clareza.
A clareza do quê? De ter discernimento, de ter consciência. Essa semana eu e a Josi sentamos para tomar um café, sendo que eu não tomo café, mas a gente sentou para tomar café. E a gente estava conversando sobre o quanto é urgente a gente estar consciente. Né? Aquela senhora do vídeo, ela vivia no piloto automático. Acordava, fazia rotina, dormia. Fazia, sabe, uma vida cinza. E a mente, com clareza, é aquela mente que ela está aqui agora. E como é que eu sei que eu estou aqui agora? Primeiro que está me ouvindo. Primeiro que não está pensando como é que vai ser o almoço daqui a pouco. Não está ouvindo um barulho e já foi, a mente já foi lá junto com aquele barulho. Né? Estar aqui agora, estar consciente. É um desafio, mas ele é necessário. Né? Porque quando a gente está no piloto automático, é aquela situação que a gente está comendo, daqui a pouco a gente olha pro prato, mas já acabou? Normalmente quando tá com tela junto, né? Terminou a comida, tu nem sentiu o sabor, não sabe o cheiro. Então a mente, ela necessita estar consciente, estar aqui no agora, fazer escolhas assertivas. Isso. Daí pode ir pro próximo. As emoções reguladas, nessa parte das emoções, ela é muito importante a gente conseguir entender o que é uma emoção regulada, qual é a função dessa emoção. Então, eu vou fazer aqui uma explicação bem breve, que eu e a Jo sempre fizemos nas palestras, que é explicando o funcionamento do nosso cérebro na palma da mão. Então, a gente pede para que na oficina os integrantes eles fechem a mão assim, com a palma toda fechada, com o polegar para dentro, e a gente explica que essa parte da frente dos dedos, essa parte do córtex pré-frontal. Aqui é a parte da nuca, aqui é a parte de trás. Essa parte da frente é a nossa parte pensante. É a parte da consciência que deixa a gente aqui agora, que faz a gente fazer as escolhas, a parte do controle inibitório e tudo mais. E quando a gente tem uma emoção, um forte impacto emocional, é como se essa parte, metaforicamente, isso não acontece de verdade aqui, é só para a gente poder explicar, ela desconectasse. Essa parte aqui é como se fosse uma jaula. E quando a gente desconecta, quem que aparece aqui? O nosso cérebro reptiliano, o nosso dinossauro. Todo mundo tem essa parte aqui dentro, que é o cérebro reptiliano, ele é nosso cérebro lá dos primórdios, da época das cavernas, que a gente precisava ter um modo de funcionamento chamado modo luta-fuga. Se o arbusto mexesse e essa parte estivesse conectada, ele ia pensar, será que é um dinossauro? Ele já comeu? Que horas é, será? Não tem como tu pensar. O arbusto mexeu, tu tinha que lutar ou fugir. Então, essa parte, ela é muito importante, essa parte da gente poder entrar nesse modo luta ou fuga. Então, quando a gente tem alguma emoção muito, muito, muito forte, a gente se desconecta, entra essa parte que só reage e não reflete, porque a jaula, que é a parte que pensa, desconectou. E quando eu digo ele ter emoções reguladas, a primeira coisa para tu conseguir regular a tua emoção é tu nomear. Quais são as 5 emoções de base que tem o teu dinossauro? A gente tem a alegria, o medo, a tristeza, o nojo e a raiva, que são as de base. Então, quando essas emoções estão surgindo, quando esses dinossauros estão saindo, porque tem um dinossauro para cada emoção, essa emoção ela se torna um dinossauro em cada um dos momentos. Então, eu tenho que primeiro saber o nome dela. E o segundo momento é identificá-la no meu corpo. Por exemplo, o dinossauro da raiva. O meu punho vai fechar, meu coração vai acelerar, eu vou ficar com cara de braba, a gente trabalha toda a parte da expressão facial. Então, quando eu perceber que o meu dinossauro da raiva está saindo, e isso é o diferencial de quem é refém das emoções e de quem tem emoção regulada. Eu vou conseguir perceber ela no meu corpo e eu vou usar algum recurso para poder fazer essa jaula fechar, quanto mais rápido possível. Qual recurso, Sandra? Hoje não é especificamente sobre inteligência emocional, mas a gente tem um leque imenso de recursos, desde tomar uma água gelada, desde tu se afastar do que está sendo o teu gatilho para aquela emoção, tem vários recursos. E a minha dica seria autoconhecimento, porque quando tu tem autoconhecimento, tu consegue nomear a emoção, perceber ela no corpo, usar uma ferramenta que vai fazer esse limiar de ação dela ser o menor possível, e mais do que isso, usar ela a teu favor. Por exemplo, o dinossauro do medo. Né? Quando tu tem muito medo e a emoção não é regulada, ela te paralisa. Aquela senhorinha ali, se ela não conseguisse vencer o medo, ela não ia sair do apartamento para buscar o que ela queria. Porque o medo, ele é tão, quando tá desregulado, que ele te congela, né? Ele não deixa tu agir. E daí, quando tu tem inteligência emocional, tu, tá, eu tô com medo, tô com o coração acelerado, mas eu vou apesar do medo. Coragem, né? Coragem não é ausência do medo. É ir mesmo com medo, apesar do medo.
Então, essa parte das emoções, ela é muito, muito, muito fundamental para que cada um consiga tirar um tempinho, conhecer um pouquinho mais sobre o funcionamento do seu corpo, entender quando o seu dinossauro saiu, como é que faz para botar ele para a jaula de novo, e também entender, isso também ajudou muito, muito, principalmente aqui na minha família, nos meus relacionamentos, entender que quando a outra pessoa está com o dinossauro dela solto, da raiva, por exemplo, o dinossauro ele não fala, né? Por favor, obrigado, ele não é gentil, né? Ele ruge e destrói tudo que tem ao redor. Então, quando eu quero falar com alguém e aquela pessoa tá um dinossauro, eu não vou falar com ela aquela hora. Ela não vai nem me ouvir. Essa parte pensante que aprende não tá nem conectado. Então, não adianta. Eu vou sair, vou deixar a pessoa acalmar o coração, e daí eu volto, e daí eu converso com a pessoa, e não com o dinossauro dela. Ah, sim, sim, é verdade. A gente tem. Depois eu vou falar sobre o livro. Pode abrir mais o último, que é o corpo. O que é um corpo funcional, né? É um corpo que se hidrata, é um corpo que faz um movimento, é um corpo que consegue fazer uma rotina do dia inteiro e à noite ainda conseguir fazer as coisas que precisam, né? Que não é um corpo que chega à exaustão já nas primeiras horas do dia. Então, essa parte da saúde do corpo, ela também é muito importante. Pode ir para o próximo. Posso fazer um comentário aqui Ah, antes? sim, sim. Que está muito ligado a essa questão das emoções e a questão da mente. E eu, inclusive, até sugiro que vocês anotem isso daí também, claro que quem acredita que isso vai sentir. Sandra trouxe o forte impacto emocional. Todos os dias, ao longo do dia, nós temos fortes impactos emocionais. Tem alguns que são maiores, com maior intensidade, e outros com uma intensidade um pouco mais moderada, mas todos os dias, a todo momento, nós estamos tendo fortes impactos emocionais. Isso pode vir através de uma crítica, pode vir através de uma dor que estava no passado e que reacendeu, pode vir através de várias formas. E quando acontece isso comigo, como eu falei, isso acontece ao longo do dia com todo mundo, e acontece comigo também, eu busco sair da minha mente e observar o que eu estou pensando. Olha só, isso é uma técnica, inclusive, de PNL, tá? Eu costumo sair da minha mente e pensar naquilo que eu estou pensando. Boa parte da psicologia diz que isso aí é autoconsciência, né? E a Sandra trouxe um pouquinho dessa questão do autoconhecimento. Quando eu estou num momento desse, de um forte impacto emocional, que eu percebo que ele é negativo, a primeira reação da minha consciência, ou seja, a minha consciência que está vendo o que eu estou pensando, eu digo para mim dentro dos pensamentos o seguinte: isso não me define. Ou seja, se tem uma pessoa que está em tese me criticando, e eu percebo que essa não é uma crítica genuína, essa pessoa não, aquilo que a gente acabou de falar dos semi-amigos que a Angélica foi lá e tirou, mesmo eu tirando algumas pessoas da minha vida, elas algumas vezes até insistem em continuar. Mas se eu percebo que não é uma crítica genuína, eu automaticamente digo para os meus pensamentos, a minha consciência diz para os meus pensamentos: isso não me define internamente. Porque por mais que eu esteja pensando, eu já coloquei uma placa: olha, isso daqui não me define. Então, fica essa dica, a primeira dica. E a outra dica que eu digo é o seguinte: quando eu estou pensando coisas aleatórias que a gente pensa, né? A gente vai pensando ao longo do dia várias coisas, muitas coisas são boas, outras são ruins, mas quando eu estou com esses pensamentos supostamente que não são tão positivos, mas que acontecem, eu saio novamente dos meus pensamentos, viro a minha consciência e digo: reconheço meus pensamentos e absorvo aqueles que me fortalecem. Reconheço meus pensamentos e absorvo aqueles que me fortalecem, para que eu elimine aquilo que é negativo da minha mente e eu volte a pensar naquilo que realmente vai fortalecer, que vai me engrandecer, que vai me fazer me transformar e me evoluir. Vai lá, Sandra. Então, esse aí, não pode ir para o próximo. Isso, pode abrir. Isso aqui são alguns sinais da falha do equilíbrio. Por exemplo, a mente sem emoção, que é quando está desconectado. Pode ir abrindo todos eles, Jorge, por favor.
A emoção sem a mente, que é quando essa parte que a gente está desconectada, a gente só bateu, levou, a gente só reage, só é impulsividade. Um corpo sem mente, que é quando a gente não consegue perceber que a gente precisa cuidar do nosso corpo, que ele tem que ser saudável, que ele precisa ser funcional. A gente vai, através dos hábitos que não nos ajudam, a gente vai acabando com o nosso corpo. E um corpo sem emoção é aquele que vive no piloto automático, não está aqui e no agora. Pode ir para o próximo. Isso, eu sou uma pessoa que gosta muito de acrônimo, sabia? Eu gosto de juntar as coisas porque fica muito fácil a gente conseguir decorar. E eu fiz um acrônimo para a saúde, para a engrenagem da saúde, chamado MEC. Quem é da educação, essa abreviação ela tem a ver com o Ministério da Educação, né? Mas eu trouxe aqui para a saúde. Então pode abrir. O MEC significa a mente, as emoções e o corpo. Então é um hacker, né? Algo para poder te ajudar, um atalho para te ajudar no dia a dia, de tu parar, desacelerar e aplicar o MEC um pouquinho ao longo do dia, um pouquinho antes de dormir, enfim. E o MEC significa o quê? Fazer essa pergunta. O que está no M, né, de mente? O que está ocupando meus pensamentos hoje? E o que significa ocupando meu pensamento? Porque às vezes a gente tem um pensamento, normalmente quando a gente tem alguma coisa para resolver, ajuda sempre em cima da gente, que o nosso cérebro é como se fosse um painel, com muitas luzinhas. E se tem uma coisa para resolver, aquela luz vai ficar piscando. Ele não suporta uma lacuna. Então, enquanto tu não resolveu, vai ficar aquilo. E essa luz piscando seria esse pensamento que fica repetindo de tem que fazer isso. Passou um tempinho, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Ele fica o tempo inteiro relembrando isso. Então, uma forma de tu conseguir acalmar um pouco o coração é pensa assim, ó, esse pensamento ele me aproxima ou ele me distancia da minha meta, do meu objetivo, do dia, da semana, do mês, importância do planner que o Jorge botou ali, então, de ter clareza, né, do que eu quero, para poder saber se esse pensamento me aproxima ou não me aproxima. E também essa frase que o Jorge acabou de ensinar para gente, que eu já anotei aqui. Reconheço meus pensamentos e absorvo o que me fortalece. Então, é uma forma de tu desligar aquela luzinha dizendo, ó, eu reconheci esse pensamento. Mas se ele for útil, né, vou lá e vou resolver de uma vez. Se não for, ó, descansa em paz, deu tudo certo. Eu já acolhi o pensamento, agora deu, libera esse espaço. A partir das emoções, né? O que eu estou sentindo que eu ainda não nomeei. Então, aqui tem várias formas de tu conseguir nomear, pôr para fora o que tu tá sentindo, né? Tem tu conseguir sair com uma amiga, tomar um café, fazer uma caminhada terapêutica ou buscar um profissional, que também é muito importante, né? Aliviar o coração num café, numa caminhada, ele é um primeiro passo. Sabe quando tem uma panela de pressão? Tu vai abrindo a válvula devagarinho? Mas tem situações que a gente vai precisar de um profissional para conseguir explicar, fazer você entender por que tu faz o que tu faz. Porque enquanto tu não ter consciência daquilo, tu vai repetir. Sabe lição de escola? Até tu repete até que tu aprenda. Então tu vai repetindo. As emoções têm disso nessa parte do nosso comportamento. Se a gente não aprende, ela vai repetir. E a gente só vai aprender com um profissional te orientando. Por isso a importância da terapia. E o corpo, né? Esse também foi uma reflexão que a gente teve bastante interações na comunidade. Ele está descansando ou ele está sobrecarregado? O descanso sem culpa, que foi o que a Angélica explicou um pouquinho além sobre de não estar se comparando, mas tem a parte também de a gente poder nos dar de presente, dormir um pouquinho mais tarde, enfim, poder deixar a tua agenda livre pro descanso. Não, hoje eu vou descansar, não foi uma semana tão corrida, né? Eu vou tirar o sono da beleza, vou dormir um pouquinho depois do almoço. Enfim, mas desde que o descanso não tenha uma culpa. Tu não fica deitada pensando, nossa, podia fazer tanta coisa agora. Isso não é descanso, né? Tua mente não desacelerou. Para não chegar à sobrecarga. Pode complementar, Jorge. Eu não posso deixar de complementar sobre essas escadas, né, esses níveis que você trouxe. Pegando até esse exemplo da frase que eu trouxe, né, conheço meus pensamentos, escolho aqueles que me fortalecem. Porque existem muitas coisas que você vai conseguir determinar e executar na sua vida. Isso aí é fato. Tem muitas coisas que você tem a habilidade, a expertise, a experiência, que você vem aqui numa master dessa, absorve conhecimento de poxa, isso aqui eu consigo aplicar, eu vou aplicar, consegue aplicar na segunda, na terça, na quarta, vira hábito dentro da sua vida. Mas existem muitas outras que você não vai conseguir colocar em prática na sua vida se não tiver a ajuda de um profissional ou de vários profissionais. Isso aí é fato também, tá? E por que isso acontece? Porque você é um ser humano, uma pessoa que tem
assim como eu, assim como a Sandra, assim como a Josi, as suas limitações, as nossas limitações. E pelo tempo que nós temos hoje de ação e de execução, né, durante o nosso dia, muitas vezes não sobra aquele tempo que você gostaria para você buscar sozinho determinada coisa para aplicar dentro da sua vida. Para isso que existem os profissionais. E a Sandra trouxe um ponto que, para mim, virou a chave de uma forma gigantesca no ano passado, quando eu tive presencialmente a mentoria com o Flávio, com o Joel J, com o Flávio Augusto, o Joel J com o Caio Carneiro. Por quê? Porque quando você está diante desses monstros, desses gigantes aí do empreendedorismo, né, das redes sociais, e eles falam que eles têm mentores, eu fiquei reflexivo, eu falei, caramba, uma pessoa como Flávio Augusto tem o seu mentor, ou tem os seus mentores em várias áreas, ele falou lá. Então, quando eu preciso te falar sobre saúde, é esse cara aqui. Se eu preciso falar de finanças, é esse cara aqui. Eu preciso falar sobre fé, é esse cara aqui. E aí, eu, por exemplo, logo que cheguei dessa mentoria, eu fui fazer uma outra mentoria com o José Roberto Marques, acredito que muita gente conhece aqui. E ele falou a mesma coisa. Por exemplo, quem é o mentor de José Roberto Marques? É o Tony Robbins. Quem é o mentor do Tony Robbins? É o Jim Rohn. Quem é o mentor do Jim Rohn? É o Napoleão Hill. Quem é o mentor do Napoleão Hill? É o Nightingale. Ou seja, existem cada níveis mais profundos, por exemplo, de acompanhamento, porque o Jorge não sabe tudo, a Sandra não sabe tudo, mas existem, claro, coisas específicas que o Jorge tem um domínio maior, a Sandra tem um domínio maior. Por isso, eu reforço aqui para vocês essa importância. E eu vou até furar aqui um pouquinho essa bolha, eu sei que a gente está se aproximando do final, e tem uma pessoa aqui que está aqui hoje que ela está bem caladinha, ela falou só umas 2 vezes ali no chat, não sei se ela consegue abrir o microfone aí. Se você está por aí? Oi, meu queridos, tudo bem? Tudo bom com você? Tá ficando, tá, Ficando, né? tá. Eu queria dar uma alfinetada rapidinho aqui para a gente puxar um assunto. Eu queria saber Tá. assim, qual é a tua visão hoje sobre ter o acompanhamento de profissionais? Gente, inclusive essa semana, mesmo com toda essa montanha-russa que eu tô passando, eu fiz um curso rápido sobre mentoria, sabe? Porque chega um momento na vida da gente que eu acho que a gente já tem tanto problema, tanta coisa, que algo tem de bom para que a gente possa contribuir com outras pessoas, né? Então, assim, encontrar vocês foi um presente. Nossa, foi um presente. Essa semana, as meninas, assim, eu fico até emocionada. Porque elas chegaram perto mesmo, assim, para ir, olha, nós estamos aqui, nós estamos com você, e a gente conversou bastante. Então, assim, quando você tem pessoas que se importam com você, eu entendi que era um carinho de Deus justamente com a mentoria, porque a mentoria é para isso, né? É para que a pessoa possa passar algo que no momento eu, como indivíduo, como ser humano, não estava conseguindo entender, né? Meu pensamento tanto acelerado, eu estou realmente sobrecarregada, todas as emoções, né? Como que você fala, Sandra, que eu fiz quando você chora muito? Acalmou o coração. Não, tem um negócio que você falou, eu até gravei, mas agora no momento eu não estou. Mas, assim, o quanto que a mentoria é importante, sabe? Porque lhe reposicionar o trilho. Meu trem estava saindo dos trilhos, e aí chegaram as meninas superpoderosas, e chegaram junto e disse, olhe, não é fraqueza. A gente vai trabalhar justamente essa perspectiva. Por quê? Porque quando você acolhe o outro, é uma mentoria do amor. E foi isso que eu recebi. Então, ter elas por perto, mesmo que seja virtualmente, era como se elas estivessem aqui na minha casa tomando café comigo. Foi o que eu senti. Então, eu realmente estou mais quietinha, né? Porque eu sou aquela que falo muito. Então, hoje eu estava mais ouvinte, mas o que eu tenho de feedback é
realmente a mentoria, ela é algo que é extraordinário para a vida do ser humano. Se cada um tiver a possibilidade de ter um mentor, eu e o Rodrigo, nós tivemos a graça, né, do Rodrigo reencontrar o Jorge, e através do Jorge, o Jorge colocar um reposicionamento, né, um PNL real, né, da gente se posicionar como casal, se posicionar como a nossa visão pelo mundo, principalmente nas questões mente, emoção e corpo. E, assim, realmente é fantástico. Então, quando a gente fala de mentoria, não é algo que você está falando para que você só utilize o serviço desse quando você está frágil, vulnerável, né? Mas é de reposicionamento mesmo, como profissional, como mulher, né? No meu caso, para que a gente realmente possa tocar esse trem-bala aí de forma mais assertiva, mais tranquila, né? Eu estava mais quietinha aqui, mas eu estava ouvindo tudo, viu, gente? Você estava no celular do Rodrigo, fui buscar meu notebook, porque eu prefiro assistir no notebook, porque a gente consegue ver os slides. Aí eu sou astigmática, eu não consigo enxergar muito de longe, então eu prefiro estar assim, porque é uma forma de sentir que eu esteja mais próximo de vocês, tá? E obrigada Obrigado, por me chamar. obrigado, Dulce. Obrigado demais por esse depoimento aí que você trouxe. Sandra, pode continuar. Queria só fazer um parênteses, se tu quiser já pode ir passando o slide. Sabe, ela falou sobre o poder. Sabe o maior poder que a gente tem? É o da coragem. Coragem de a gente confiar, de a gente abrir o nosso coração, de ver a pessoa pela primeira vez e escoar, sabe? Quando a gente tá com muita coisa presa, com nó na garganta, que tu precisa escoar, chorar tudo que tu tem para chorar, ser acolhida. Acho que mais importante do que ter essa escuta ativa que a gente teve de especialistas é tu ter a coragem de mostrar a tua vulnerabilidade. E isso é algo que eu também estou trabalhando. Eu, Sandra, trabalho muito isso, de mostrar que, embora a gente estude muito, muito, muito sobre autoconhecimento, sobre as emoções, tem hora que a gente também se sobrecarrega, a gente também, os dinossauros saem para dar uma alongada na perna, depois ele volta e tá tudo bem, né? Faz parte do processo. Então, quando tem coragem de mostrar a tua fragilidade, isso aqui é um superpoder, Dulce. Muito, muito obrigada pela confiança e pela coragem que tu teve. E agora, a gente vai para a matriz. Né, ela tem uma energia gostosa, né, Rogério? Ela é uma pessoa muito especial. Vamos, então, para a matriz, que é essa parte prática. E aqui eu só vou reforçar que todo esse tempo que a gente ficou até agora, ele só vai ter atitude, só vai ter um resultado na vida de vocês se vocês colocarem em prática. Se não é só obesidade de informação. E o que a gente não quer aqui é obesidade de informação. A gente quer praticidade, a gente quer que a gente haja. Por isso que a gente tem essa ferramenta, que é uma ferramenta de pôr em prática tudo que a gente aprendeu aqui. Então, nesse primeiro quadrante do fazer agora, eu acabei de ensinar sobre o MEC, né? Então, a gente vai botar no fazer agora um momento. Se você conseguiu fazer durante a Master, ótimo. Se não conseguiu, no dia de hoje, vai ser quando terminar a Master? Vai ser depois do almoço? Vai ser um pouquinho antes de dormir? Que momento que tu vai fazer o check-in do MEC? Tu precisa, sabe como se fosse um raio-x? De tu poder ver qual é a etapa ali da saúde que tá trincadinho, tá quebradinho, que precisa restabelecer? Então, faça agora organizar o momento do dia de hoje para tu conseguir fazer a avaliação do MEC, que são os três que eu falei, né? Mente, emoção e corpo. O segundo item ali fala muito sobre drenar energia, né? A gente tem que ter clareza. Se tu não sabe o que drena a tua energia, o que tu deixa o teu potinho da bateria descarregar, né? O que deixa o teu copinho vazio, tu vai ficar em contato com aquilo, que dali vai acabar com toda a energia do teu corpo. Então, o fazer agora é tu conseguir perceber quais são os seus amigos que a gente tem na internet, o ambiente que tu fica que é mais pesado, que é mais, sabe, negativo, porque são esses espaços, esses locais que a gente não vai estar. Então, a gente tem que ter clareza, tem que ter discernimento, o que drena a nossa energia. Movimentar o corpo. E esse é algo que sempre vem quando a engrenagem é da saúde. Porque o nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado, né? Ele tem músculos, ele tem que ficar em treino, ele tem que gerar todos os hormônios que fazem a gente ficar bem, que fazem a gente ficar motivado, determinado, ou faz a gente persistir quando a gente não está muito bem, né? A gente tem alguns integrantes hoje aqui que estão dodói, que estão doentes, mas mesmo assim
estão fazendo o melhor que pode com as condições que tem. Estão aqui na Master, estão como ouvinte, ou estão usando o chat. Então, o corpo ele precisa estar em movimento para quando a gente estiver mais frágil, com umidade mais baixa, ele conseguir, eu falo com meus filhos, os soldadinhos do bem, nosso corpo conseguir lutar contra aquela doença e conseguir restabelecer. Então, o movimento do corpo é o quê? É o melhor que tu pode com as condições que tu tem. Não pode 5 dias? Quando que tu pode? Ah, eu posso 2. Ótimo. Não consigo 2 dias de 1 hora. Consegue de quanto? Ah, consigo de meia horinha. Ótimo. Tá chovendo, vou fazer dentro de casa. Vou abrir um vídeo, vou fazer um movimento lá do YouTube, mas eu vou movimentar. Tu não vai focar no que não dá, tu vai focar no que dá. No melhor que tu pode, com as condições que tu tem hoje. E o último, antes de dormir, praticar a gratidão. O nosso cérebro, ele não consegue sentir 2 emoções ao mesmo tempo. Então, se você tá resmungando da vida, tá reclamando que o dia de hoje teve isso, daquele de desafio, é isso que vai focar. Agora, se tu, apesar do, igual no vídeo, o passarinho ter saído, ela ter feito tudo aquilo ali, ela ainda é grata, é nisso que o teu cérebro vai focar. E quando a gente dorme, a gente tem armazenamento da memória de longo prazo. E ela acontece igual a Angélica fez na motivação do vídeo, de trás para frente. Então, ela vai guardando das últimas emoções, de um pouquinho antes de dormir, até o início do dia. E o que a gente combinou que vai fazer antes de dormir? Gratidão. Então, ele vai fazer como se fosse um imã. Vai pegar tudo que tu é grato e vai armazenar aquelas emoções em diante. Então, olha o tanto de benefício. A gente não fica com essas emoções mais desagradáveis de sentir. A gente vai limpando já as memórias que vão ser guardadas primeiro. A gratidão, ela tem um poder imenso, 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 que a gente não tem nem noção do quanto uma atitude simples. Fechar o olho e dizer, muito obrigada pelo dom da vida, obrigada pela Master, obrigada por ter integrantes tão incríveis, obrigada pela rede de apoio. Olha o quanto de coisa a gente tem para agradecer. Isso deixa o coração quentinho e melhora a nossa saúde emocional. Então, pode ir para o próximo. Depois de alguém ajuda só lendo o chat, que eu vou me concentrar aqui na matriz. Depois alguém lê o chat, por favor. O segundo é o agendar. E esse agendar é algo que eu preciso muito, muito, muito focar no agendar com prazo já. Porque se a gente colocar assim, não, tem que fazer, depois a gente vê quando, não faz. Botar prazo, né? Pegar o planner, pegar a agenda, botar prazo. A rotina do autocuidado, que é tomar um café, quer caminhar, quer fazer uma unha. Fazer uma unha é autocuidado, é olhar para dentro de si, não trabalha só a parte da estética, é muito além. Pode complementar, Dulce. É verdade. Tinha ficado essa ação, sabe, Jorge, para mim. Mas aí, ontem eu estava muito ruim mesmo. A gente teve febre e tal. E aí, como eu sou gestora de relacionamento médico, entrei em contato com o time, né? E aí falei com ele, olha, Dulce, é melhor você ir testar, porque provavelmente vocês se contaminaram. Então, a maternidade bilateral não tem como, né? Maria Júlia, ela tem um chamego muito grande, ela tem que estar o tempo todo cheirando a gente, perto da gente, quando ela não está perto de mim, ela está em cima do Rodrigo, e assim vice-versa, né? E aí, Rodrigo ficou pior que eu, porque ele oscilou de febre o dia inteiro. E eu fui ter mais assim, porque eu fiquei tomando alguma coisa, esquentou o corpo, mas não, de noite foi que arrebentou com tudo. E aí, quando a gente testou, eu olhei para ele, eu digo, ai meu Deus do céu, porque eu já estou uma semana fora da empresa presencialmente, mas estou trabalhando em casa, em home. E aí, viu, Angélica? Tudo reclama, ai meu Deus, eu vou morrer, não sei o quê, e a gente fica em silêncio, porque se a gente for dizer o que a gente pensa, eu acho que a gente vai usar nosso réu primário, né? E aí ele fechando algumas coisas, né? Tava fechando como é que se chama, amor? Os serviços, né, no audiovisual, e eu já estava doida, ele falando, eu digo, gente, eu não suporto essa murmuração, eu fico logo doida. Aí eu saí, fui para outro quarto, fiquei lá com a Maria Júlia, mas aí chega um momento que, assim, eu tinha uma reunião, cancelei a reunião, vocês me disseram que quando a gente não está bem, o que a gente faz? Respeita o corpo. E ontem eu decidi respeitar o meu corpo. Eu não atendi mais delongas, eu não atendi ligação, eu não li e-mail, eu não cancelei minha agenda, eu tinha muita coisa para fazer, mas eu não estava bem. E aí eu justifiquei falando, meu corpo hoje exige
que eu descanse. E mandei uma mensagem para o meu chefe e falei: hoje eu não estou legal. Então, os meus 10% que eu ainda tinha de bom para entregar, infelizmente, eles foram sucumbidos. Então, hoje eu não consigo. Mas, se o senhor precisar falar comigo, o senhor me liga que a gente troca uma ideia. Ele entendeu na mesma hora, gente. Assim, eu nunca me posicionei de uma forma tão incisiva e mostrando que realmente o meu corpo é o ambiente do Senhor. Então, eu não sou máquina. Então, pela primeira vez na minha vida, como é que eu posso dizer? Estamos na máquina da prosperidade, então a gente tem que fazer um pensamento vencedor, né? E aí eu me posicionei dizendo: o meu corpo não suporta, eu não suporto, e não tem problema nenhum eu pegar essa atividade ou essas atividades que eu tenho e deixar para depois. Quando eu estiver melhor, eu sigo fazendo o que eu sei fazer de melhor. E foi libertador, foi muito libertador. Não me senti culpada, não me senti assim, como se eu estivesse fazendo algo, porque eu ficava me sentindo, poxa, eu tenho que fazer, não, mas só tem eu. Então, assim, a gente conseguiu realmente fazer o que tem que ser feito. E foi muito bom. Muito obrigada, Dulce, pelo teu testemunho. Ela acabou explicando aqui sobre o agendar um descanso, e na prática ainda, não é nem só para inspirar vocês, é o que ela praticou e funcionou e realmente conseguiu descansar sem culpa. Daí, para se complementar, o que eu faço quando eu descanso? O que eu consigo me reconectar? É dormindo? É mexendo nas plantas? Tem gente que gosta da natureza? É botando o pé na grama? O que te reconecta? Deixa o teu coração quentinho. Pode ir para o próximo, Jorge. Que é o delegar. Esse delegar, eu botei ali, né? Tarefas que sobrecarregam a mente. Só que o delegar, eu queria que abrir um parênteses como a gente poder parar e pensar, encontrar alguém aqui na nossa mente que é o nosso 190, o nosso SOS. Quem é que a gente, para quem que a gente corre quando não tem para onde correr? Para quem que a gente pede ajuda? Porque o delegar é isso, né? Tu diz, ó, tá sobrecarregado. Será que tu consegue fazer isso? Consegue fazer aquilo? Obrigada, Rogério. Tu consegue fazer exatamente isso? E a gente tem aqui, né, esses amigos que conseguem nos auxiliar, nossa rede de apoio, nossa família, e pontuar exatamente, ó, você precisava muito disso, isso, aquilo, aqueles lá, isso, aquilo. Não é muito fácil, né, tirar esse controle da nossa mão. E depois que você pede, é fazer um exercício que a Josi sempre explica que é muito importante, que é acolher que a pessoa vai fazer do jeitinho dela. É o melhor que ela pode, que as condições que ela tem. Mas nunca é o teu jeito, né? Então, nunca criticar, ir lá e corrigir, ir lá fazer de novo, porque senão não faz sentido. A pessoa fazer isso, tu vai repetir. Então, se tu vai delegar, larga o controle. Ela vai fazer daquele jeito, daqui a pouco você vai estar melhor, e daí você vai conseguir fazer do seu jeito. Então, delegar é isso. É ter um 190, é ter a coragem, porque não é fraqueza, não é fragilidade pedir ajuda, a gente precisa de muita coragem para fazer isso, e aceitar a forma que a pessoa consegue fazer. O último ali é eliminar. Né? O eliminar vem o quê? Tudo aquilo que a gente falou que não faz bem para a gente, né? O excesso de tela, as comparações, o ambiente tóxico, os semi-amigos, toda essa parte que a gente viu na Master, vários exemplos, né? A sobrecarga, a produtividade que não respeita o nosso corpo, que adoece toda a outra parte do nosso corpo, todos os outros pilares. Então, isso aí a gente precisa eliminar, porque, como diz a Dulce, a gente está na máquina da prosperidade e a gente tem que agir como pessoas prósperas. E pessoas prósperas respeitam os seus limites do corpo, respeitam as emoções, respeitam o descanso sem culpa. Então, isso tudo chavezinha que a gente tem que ir virando para que a gente possa vivenciar aquilo que a gente aprende. Deixa eu passar. Contigo agora, né, Jorge? Pois muito bem. Então, pessoal, como equilibrar a sua saúde em 2026, né? A gente trouxe aqui todo um material, várias informações, vários conhecimentos, muita sabedoria para você aplicar com essa nossa matriz da prosperidade. E o que nós entendemos é que para equilibrar a sua saúde você precisa de método, ambiente, constância, suporte e direção. Muitas pessoas elas conseguem executar de uma forma individual, de uma forma mais assertiva, sozinha, digamos assim. Mas outras pessoas precisam de determinado acompanhamento, como, por exemplo, a Du está recebendo. E por isso que nós idealizamos, né, o
o nosso nível premium da comunidade Máquina da Prosperidade, onde você vai encontrar esse método, ambiência, constância, suporte, direção. Então, a Máquina da Prosperidade ela tem um nível Start, que muita gente já conhece, muita gente já está, e tem o nosso nível Premium, onde você tem vários outros benefícios. Nós temos os grupos temáticos, que agora são os núcleos da prosperidade. Nós temos as mentorias coletivas semanais, os protocolos que se transformaram nos nossos sistemas. Aqui nós estamos passando para você no terceiro mês, que é o sistema do equilíbrio da prosperidade. Nós já falamos do sistema, o sistema do sincronismo e o sistema de calibragem. No janeiro nós falamos sobre o sistema de calibragem, em fevereiro nós falamos sobre a sincronização. As ferramentas, por exemplo, o Planner da Prosperidade, a Dulce já visualizou o Planner, já sabe como é que funciona. O Tiago Azevedo, que está aqui também, já visualizou o Planner, sabe como é que funciona. Os nossos eventos mensais, o suporte, como a gente comentou, esse acompanhamento, essa ambiência, a Biblioteca da Prosperidade, com 7 trilhas de leituras, para que você possa iniciar a leitura de um livro de forma direcionada. Não é ler por ler qualquer livro, pegar é até bom fazer isso, mas só que se você tem uma curadoria de saber, poxa, esse livro aqui você lê primeiro, esse vai ser a sequência, esse vai ser outra sequência. Nós estamos aí, por exemplo, o livro do mês do Clube da Leitura 2026, que é a trilha 6, é esse livro que a Sandra está mostrando aí, que é o livro Tribos. Então, todos os meses nós lemos pelo menos um livro, mas nós estamos com 2 trilhas em execução simultânea, que é a trilha 6 e a 7. E, como eu estou trazendo aqui, né, para você fazer parte desse nosso nível da Máquina da Prosperidade, custa menos de uma pizza por mês. Imagina você conseguir, com esse valor, alcançar todas essas ferramentas e essas soluções que podem, e na minha opinião, com certeza vão fazer a sua vida alavancar ainda mais. Tá? E aqui a gente começa a abrir um espaço aqui para você que tem uma dúvida, que tem um complemento. Toma aí a coragem que a Sandra comentou, né? Abre aí o seu microfone, vamos ter esse diálogo. Ivalda, a Daniela, a Arlinda, a Leda, a Vilma, a Dulce já falou e pode continuar falando, a Simone, a Patrícia. Quem quiser complementar, tirar uma dúvida sobre o nível prêmio, de repente, tem muita gente que depois vem com a gente no privado e tá tudo bem também, tá? Vem com a gente, eu queria tirar essa dúvida aqui. Fica tranquilo, fica à vontade. Esse aqui é um ambiente seguro para você poder falar. Você quer falar, Vilma? Sim, vou falar. Bom dia a todos. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Nossa, Masterclass de sábado começa a semana no sábado. Eu falo que o sábado já começa a semana. Essa engrenagem está muito, assim, muito boa, gente. Vocês estão de parabéns. Muito profissionais e várias dicas aí nos informando. Várias dicas não, informações e coisas que você usar no dia a dia, né? Que às vezes não, a gente não aprende essa parte na escola. Por mais que você se organize, vai organizando, mas ainda falta alguma coisa. Então, as mentorias vêm para nos ajudar a colocar em prática essa parte. Tanto a Masterclass aqui do sábado, que você fala, que a gente já vem falando das finanças, e agora entrou as meninas, a Sandra, não posso esquecer o nome da. Mas são vários profissionais juntos, né? No caso, a Sandra entra na área da saúde, tem vários de psicologia, né? E vem ajudando aí, faz com que você trabalhe mais. Então, nessa parte da dificuldade que a gente tem, às vezes levanta com desânimo, e no sábado a gente fala assim, vou dormir até mais tarde, né? Mas é que não consegue, eu mesmo não consigo dormir até mais tarde, eu fico um pouquinho na cama. Essa massa de manhã tá ótimo, você já levanta, faz os exercícios, já vem para cá fazer, em vez de voltar e ficar vendo outras coisas, você já vai, começa estudando. E essa parte de você quebrar, é uma quebra de paradigma para mim, porque são padrões que você vem assim. Aprende que você faz e faz melhor. Então, quando você tem que saber fazer, aprende e faça para fazer. Quando você cobrar, você também saber fazer. Mas nem tudo você sabe fazer. Você precisa de ajuda, assim. Né? Essa parte das finanças mesmo, né, Jorge? Eu tenho bastante dificuldade, inclusive essa semana a gente vai ter que conversar bastante. Então, a gente tem essa dificuldade que no dia a dia
você vai levando, fazendo sozinho, mas sozinho você não vai tão longe, né? Então você tem que ter essa ajuda do profissional da área. Eu fiz administração e tenho dificuldade de administrar na parte de finanças algumas coisas, informações que eu não tenho, como você já está trabalhando há mais tempo, está mais tempo na área, é o que você faz, você vai explicar e vai me ajudar melhor do que eu só. Então, eu só tenho a agradecer e às vezes alguma fala que a gente fala demais às vezes, e a menina falou assim, às vezes a gente está desanimado, tem dificuldade. Eu tenho, às vezes, essa... Às vezes você levanta a semana mesmo, foi voltando lá no passado, eu tenho um processo na justiça que já está rolando há 13 anos. Então, você volta assim no passado, né? Não tem como. E às vezes você levanta um dia e fala, tem que ir lá no advogado hoje para ver essas coisas, leva papéis. Você falou que foi no cartório, né? Então a gente tem que ir no cartório, pegar uns papéis. Às vezes o advogado não vai fazer essa parte, é você que tem que ir. Então, é bem. E a massa de hoje você leva assim para começar a semana, esquecendo as coisas que aconteceu na semana passada e para iniciar a outra. Obrigada. Nós que agradecemos, Vilma. Você já está nos acompanhando aqui, já tem bastante tempo, né? Desde 2023. Então, assim, a gente agradece muito a tua companhia aqui, esses depoimentos que você traz, essas falas que você traz, nos fortalece, né, para que a gente possa continuar fazendo essa nossa caminhada aqui, levando o que Deus nos proporcionou de melhor, que é conhecimento, sabedoria e informação. Então, próximo sábado, dia 21, nós continuamos no mês do equilíbrio, nós vamos ter o sistema de equilíbrio da prosperidade para a engrenagem das finanças, ok? Então, eu já pergunto aqui, né? Qual é a sua expectativa para essa próxima Master sobre finanças, sobre o equilíbrio das finanças? Se quiser colocar no chat, se quiser comentar lá no grupo que vai continuar aberto, sexta, sábado e domingo a gente deixa o grupo aberto para que a gente possa dialogar, o grupo Start, né? E já venha com essa expectativa aí para a nossa próxima Master. E encerrando aqui essa Master, a gente traz essa simbologia nesse conceito aqui. Uma vida próspera não é construída apenas com metas, ela é construída com mente equilibrada, emoções saudáveis e corpo em movimento. Pega o MEC aí, né, que a Sandra trouxe, e vamos colocar ele em atividade nesse final de semana, nessa semana também. Porque quando a saúde se alinha, todas as outras engrenagens da vida voltam a girar. É uma coisa... Eu trabalhei no hospital e eu me acostumei a ouvir muito a seguinte frase, né? Tempo é dinheiro. E tem muita gente que diz, poxa, eu não tenho tempo. Essa semana, ouvi muito de vários clientes. Pô, Jorge, eu preciso me reunir contigo, mas eu estou sem tempo. Eu preciso falar contigo, mas eu estou sem tempo. Muitas vezes a gente também diz isso para a gente mesmo, né? Poxa, eu estou sem tempo para fazer isso, sem tempo para fazer aquilo. E eu trabalhei no hospital por um período, e o que eu percebi no hospital? Que todas as pessoas que estão no hospital, nos leitos, elas têm tempo. O que elas têm é tempo, só que elas não têm saúde. Então, sem saúde, você realmente não consegue movimentar todas essas engrenagens, né, para que você possa ter essa vida aí de prosperidade. Então, agora é um momentinho da nossa foto. Sandra vai se organizar aí para a gente bater a nossa foto. Quem quiser abrir a câmera, fica à vontade, tá bom? Para a gente registrar esse nosso momento aqui de mais um sábado de prosperidade. Sandra, quando você tiver a porta aí, pode ir. Alguém mais já queria abrir a câmera para a gente poder participar? Vamos lá. Aqui. 1, 2, 3, sorriso bem lindo. Sorriam. Não parem de sorrir. Não parem de sorrir. Fiquem sorrindo que eu vou ver se alguém piscou. Deixa eu ver. Meu Deus, os caras tão lindos. Deu tudo certo. Muito obrigada. Pessoal, que todos vocês tenham um excelente sábado. Que Deus abençoe o final de semana de vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês. Que seja uma semana extraordinária. Coloquem em prática tudo que vocês receberam aqui, tá bom? Para que vocês realmente rodem essas engrenagens dentro de vocês e tenham aí essa prosperidade que a gente almeja que vocês tenham. Um bom final de semana e até o nosso próximo encontro. A gente se vê no grupo. Um abraço.